Bom dia, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, a graça e a paz do nosso Deus. Queremos agradecer a Deus por esta rica oportunidade de mais um dia estarmos aqui para anunciar o Evangelho, amada igreja, nesse tempo de pandemia, de isolamento social. Eu quero também dizer, você que estará sendo alcançado por esta pregação através do nosso canal do YouTube, que Deus abençoe você. Meu desejo, minha oração é que o Senhor, através da sua palavra, fale poderosamente ao seu coração aflito nesta manhã. Para isso, eu quero convidá-los, amada igreja do Senhor Jesus, a abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, verso 25 a 34. Mateus, capítulo 6, verso 25 até o verso 34, diz assim a palavra do nosso bom Deus: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? E porque andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus se veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque os gentios procuram todas esta coisa. Por isso, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós queremos te rogar nesta manhã, pela pregação da tua palavra, que o Senhor nos abençoe e desvende os nossos olhos para contemplar a beleza da tua lei. Que o Senhor, através da tua palavra, nos alimente o teu povo, Deus, consolando os nossos corações, restaurando a nossa esperança, Senhor, em Cristo Jesus. Te pedimos que o Senhor perdoe nossos pecados, nossas ofensas, nossas transgressões, para a glória do teu santo nome. Amém. Amada igreja, não sei aqui quantos já assistiram ao filme por nome do Náufrago, com a excelente atuação de um ator chamado Tom Hanks. Nesse filme, Tom Hanks, ele recebe o nome do personagem lá, Chuck Nolan, e ele se familiariza com a aflição. Rapidamente, vou contar em poucas palavras a história do filme. Ele trabalha entregando cartas nessa área dos correios americanos, e seu avião, ele vai viajar com várias encomendas, e seu avião cai numa ilha, e Chuck Nolan, chamado de Nolan, vive sozinho ali durante aproximadamente 7 anos. Quando volta para casa, ele consegue fazer um barco tal, e consegue atravessar a fúria do mar e é resgatado. Volta para casa, descobre que a vida fora da ilha continuou. Para ele, na ilha, a vida parou, mas fora, na cidade onde ele estava, continuou. A sua namorada casou. Então, a vida continuou sem ele.
e a realidade quase ultrapassa o que ele pôde suportar. Enquanto reflete sobre a realidade com o amigo, Chuck menciona que a aflição que experimentou foi tão severa, tão violenta, que o levou a cogitar o suicídio. Decidiram fazer uma forca e pular de um penhasco, dando um fim a essa difícil providência quando ele estava lá na ilha. Isso ele contando para um amigo, refletindo. Antes de continuar com esse plano, decidiram fazer um teste para descobrir se a árvore suportaria seu peso. Então ele afirma: eu não conseguia sequer me matar de modo como queria. Não tinha poder sobre nada. Duas coisas que eu quero tirar daqui para a gente, nessa manhã, com essa introdução, para dar o ponto de partida para a pregação. Primeiro, ele diz: não tinha poder sobre nada. Eu não tenho poder sobre minha vida. Segundo, me parece que ele nutria um desejo de viver, essa esperança, o que dava força a ele, né, após essa tentativa de suicídio, que ele diz que não dominava nem o poder sobre nada, nem para morrer. O que começou a nutrir essa esperança, esse desejo dele voltar, foi a imagem que ele tinha do local onde ele morava e principalmente também da noiva. Então veja, ele não tem poder sobre a vida, e a esperança dele que motivava ele, que levou ele a lutar, né? Ele criou lá um amiguinho chamado Wilson, uma bola, mas era voltar para o local, sua esposa, sua noiva na época. Guarde essas duas coisas, tá bom? Não tinha poder e a esperança. Então, eu anuncio o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo nessa manhã com o seguinte tema: confiança inabalável em Cristo. Confiança inabalável em Cristo. Rapidamente, nós vamos ver o contexto desse texto de Mateus, capítulo 6, verso 25 a 24. Para entendermos esses 10 versos, do verso 25 ao verso 34, esses 10 versos, é necessário entendermos a sua unidade maior, a sua unidade literária maior, ou seja, começando a partir do capítulo 6 mesmo, pois todo este capítulo é uma só unidade de pensamento. Vejamos, do versos 1 a 18, me parece que há uma devoção sincera de todo o coração para o Pai Celestial, né, que é a oração, como se deve orar, como se deve dar esmola, como jejuar. Então é esse desejo, essa devoção sincera. Verso 6, 1 a 4, e aí vou agora especificando: quando der esmola, não deverá fazê-lo a fim de receber louvor humano. Do verso 5 ao 15, não devo querer dar a impressão que sou um homem de oração. Se eu assim agir, as minhas orações serão inúteis. Versos 16 a 18, o mesmo princípio da passagem anterior vale para essa, a respeito do jejum. Dos versos 19 ao 24, é o perigo da preocupação em acumular riquezas. Versos 19 a 21, especificando agora essa parte dos versos 19 a 24, 19 a 21, tesouro no céu é para ser estimado acima do tesouro da terra. Versos 22 e 23, a luz deve ser buscada em relação à treva. O dinheiro, verso 24, o dinheiro não deve ser movido como mestre. Tudo isso aqui envolve um aspecto de idolatria. Então, outra coisa interessante, os estudiosos, Barclay, William Hendricks, eles estão de acordo, e tantos outros que nós poderíamos citar, estão de acordo que foi Mateus que escreveu esse livro, certo? E eles usam textos para reforçar ou corroborar com esse pensamento. Mateus 9, 9, Mateus capítulo 10, verso 3, e por aí vai, que é também chamado Levi. Era, como transparece de seus próprios nomes, um judeu. Isso explica o caráter judaico do seu evangelho, de Mateus.
a receber o chamado para seguir Jesus, né? Mateus era um publicano quando ele recebe esse chamado, vai dizer o William Hendriksen, mas também nós podemos ver isso em Mateus 9:9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Também, Mateus 10:3. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Então, Mateus, né, que escreveu esse livro. O propósito do livro, de uma forma geral, posso dizer que o propósito desse evangelho foi conquistar plenamente os judeus para Cristo. Mateus, em harmonia com a regra, ao judeu primeiramente, e também ao grego, lá de Romanos 1:6, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, né? E aí vai, e as partes mais distantes da terra. Portanto, o mais judaico do evangelho, o evangelho escrito por um judeu, para os judeus, é posto em primeiro lugar. Ele é seguido pelo evangelho segundo Marcos, que embora fosse judeu, o compôs para os romanos. Lucas, que nem mesmo é um judeu, vem a seguir com seu evangelho dirigido aos gregos, vai dizer o estudioso William Hendriksen. Barclay é de opinião igual. Eis as suas palavras: Mateus é o evangelho que foi escrito para os judeus, escrito por uns judeus para convencer os judeus. A data, irmão, há discordâncias de datas, né, precisas, mas de forma geral, a ortodoxia tem datado Mateus antes do ano 70. Tá bom? E aqui eles vão variar, mas antes do ano 70, a ortodoxia dos estudiosos, né, os estudiosos mais ortodoxos, tem dado essa data provável. A dificuldade textual em relação ao local do sermão, o sermão do monte, há um problema, pois de acordo com Lucas, o sermão foi pronunciado num lugar plano, mas de acordo com Mateus, foi pronunciado sobre o monte. A aparente contradição desaparece, seja admitindo que Jesus pronunciou seu discurso no planalto, de acordo com Lucas, ou que, tendo escolhido seus discípulos no cume do monte, desceu com eles para a planície, onde curou os enfermos, e em seguida com seus discípulos voltou para o monte. Mateus diz isso. Se o segundo ponto de vista for adotado, o de Mateus, tudo indica que na planície parou de curar os enfermos. No alto do monte ele se sentou, segundo o costume da época, para pronunciar o seu sermão. Seja qual for o ponto de vista que alguém adote, é evidente que não há nenhum conflito entre Mateus e Lucas, vai dizer o estudioso William Hendriksen. Outra coisa também, antes de nós adentrarmos especificamente no texto, que Mateus, como eu falei, no tema geral, né, Mateus aqui vai tratar sobre a doutrina da providência. Então, por isso que no tema eu coloquei confiança inabalável em Cristo, porque está nessa confiança, está a nossa devoção e os cuidados de Deus, a doutrina da providência. Mas o que é a doutrina da providência? Tem um teólogo sistemático chamado Berkhoff, diz que pode-se definir a providência como o permanente exercício da energia divina, do poder de Deus, pelo qual o Criador preserva todas as suas criaturas, opera em tudo o que se passa no mundo e dirige todas as coisas para o seu determinado fim. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 5, ela define assim a doutrina da providência: pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas,
para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe, governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Nada foge dos cuidados de Deus, nada. Então, como tema, quero enfatizar isso: confiança inabalável em Deus. E essa confiança inabalável é porque, se Deus é nosso provedor, nós devemos descansar, confiar nele. Ele não é nosso provedor, ele não é poderoso, confiemos nele. Está no verso 24, talvez duas sejam as maneiras principais de considerarmos a diferença entre a unidade de Mateus 6, 19 ao 24 e a Mateus 6, 25 e 34. Pois, em Mateus 6, 19 e 24, nosso Senhor está enfatizando principalmente o perigo de juntarmos tesouros sobre a terra, acumulando-os e vivendo exclusivamente para eles. Mas em Mateus 6, 25 e 34, que é a passagem que será a base para a nossa pregação, Jesus ocupa-se não tanto com o ato de acumularmos tesouros sobre a terra, que também pode se tornar pecado, mas muito mais com a nossa preocupação com os mesmos, mostrando ansioso a respeito dele. Então, Mateus 19, capítulo 6, verso 19 até o verso 24, mostra o perigo de nós acumularmos tesouro na terra. Por que isso? Porque eu agora deixo de confiar no Deus e passo a depositar minha confiança naquilo que eu tenho, no bom emprego, no bom plano de saúde, no carro, nas boas economias que eu tenho lá no banco. Esse é um perigo. O outro perigo que nós podemos correr agora é dos versos 25, que é justamente o oposto. Um envolve idolatria nas coisas criadas, mas por conta do excesso da riqueza. O outro envolve a falta de confiança em Deus pela escassez. Dado eu não ter as coisas que Jesus diz aqui, nós poderemos cair nesse pecado de não confiarmos nos cuidados do nosso Deus. A palavra portanto, no verso 25, ou algumas versões de por isso, mostra que existe uma conexão com os versos 19 aos versos 24, para agora, é uma transição. Portanto, eu vos digo do que vem acontecendo antes e o que há de acontecer agora. Já acerca desse vocábulo, não andeis ansiosos, em Lucas 10, 41, expressa bem o que Jesus quer dizer, pois lá Jesus repreende Marta, pois se preocupa com muitas coisas. Maria, por sua parte, tinha um único propósito, um único alvo: não se deixa distrair por muitas coisas. Jesus nos adverte os perigos da ansiedade acerca das coisas terrenas. E essa ideia aqui, não andeis ansiosos, está no imperativo. Pode se referir tanto a uma preocupação desnecessária, quanto uma preocupação legítima, porque às vezes é uma preocupação legítima. Por exemplo, suponhamos que um casal, um marido, ele sempre chega pontualmente às 6 horas da noite, pontualmente, mas de repente a esposa está em casa e ouve no noticiário que no bairro dela está havendo uma revolta e tem havido muitas mortes e está aquela confusão, e ela escuta as balas e está lá a reportagem. E aí 6 horas, 7 horas, 8 horas, o marido não chega. Então, lógico que isso poderá levar essa esposa a ter uma preocupação legítima. Será que aconteceu alguma coisa? Porque, veja, ela está vendo um fato, uma revolta, noticiário de pessoas mortas no seu bairro. O marido sempre chega às 6 horas, mas nesse dia, com esse transtorno todo, 8 horas ele não chega, 2 horas de atraso. Então a preocupação dela poderá ser legítima. Mas Jesus diz:
não andeis ansiosos, é uma ordem. Então, há uma preocupação que é legítima, mas há uma preocupação que é desnecessária. Mas o que Jesus quer dizer aqui é: não andeis preocupados, é uma ordem. Vocês não se preocupem com nada. Qual é o perigo disso, irmãos? É porque nós, de tanto olhar para as coisas terrenas, acabamos de nos esquecer do nosso Deus. Terminará acontecendo isso, de tanto focar nas coisas terrenas, de tanto focar nos problemas da nossa vida. Irmãos, eu não tenho dúvida que o momento é propício para falar disso. Eu estava dizendo agora há pouco para meu irmão, um amigo, Davi, que se eu desligar o celular, o Wi-Fi, do meu celular, mais ou menos uma hora, depois de uma hora ligar, essa semana eu passei 2 horas, foi 3 horas, sem entrar na internet, sem ter acesso ao WhatsApp. Quando eu liguei, tinha 728 mensagens, das mais variadas, sobre política, e a gente vê uma preocupação, irmãos. Por quê? O nosso Brasil, nossa nação, basicamente, entre tantos problemas, agora está muito notório o problema de saúde, o problema da economia e o problema político. Está um caos. Mas, de acordo com o que nós vamos ver aqui, irmãos, amada igreja, não andeis preocupados. O nosso Deus é o Senhor. A nossa vida não depende do nosso governador, da incompetência ou da competência dele. A nossa vida não depende dos acertos ou dos erros do nosso presidente. A nossa vida não depende dos acertos ou dos erros, da competência ou das incompetências do STF, do Senado e qualquer outra coisa, irmãos. Nossa vida depende simplesmente do cuidado do nosso Deus. Então, o que eu quero que vocês entendam entre o verso 24 e o verso 25, do verso 25, é que Deus, Ele está dizendo: não andeis ansioso, basicamente por 3 coisas básicas da nossa vida, pelo aquilo que é mais básico da nossa vida: o que é a vez de comer, o que é a vez de beber, nem pelo vosso corpo quanto a vez de vestir. Não é a vossa vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Com certeza, irmãos, nossa vida é muito maior do que isso. Lembre-se lá no deserto, Deus cuidou de Israel durante todo o tempo que Israel passou no deserto. Tinha proteção de dia, tinha proteção à noite, tinha alimentos. Deus sustentou Israel no deserto. E assim Deus faz conosco, amada igreja. Por quê? Porque se Ele é o nosso provedor, nós devemos confiar nele, porque a nossa vida agora, em Cristo Jesus, irmãos, passa a ter outro rumo. É o rumo da total confiança, do total desapego a essas coisas do mundo e a nossa devoção sincera a Ele. Segundo ponto é que dos versos 26 a 27, dado que nós devemos ter confiança inabalável em Cristo, Deus, Ele, através da sua palavra aqui, Cristo diz que Ele Ele é o provedor dos nossos alimentos. Está nos versos 26 e 27. Diz: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam os celeiros, contudo vosso Pai celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Percebam 2 coisas aqui. Primeiro, Cristo está fazendo uma comparação: aves e nós somos muito mais importantes. Por quê? Porque dentro da criação nós somos imagens e semelhança de Deus. Esse é o primeiro ponto. Então nós temos Deus, se cuida desses animais,
quanto mais de nós que somos imagem e semelhança, e agora segundo a imagem de Cristo, restaurados segundo a imagem de Cristo. Segundo, Deus não está dizendo para nós nos tornarmos ociosos, não trabalhar. Ele alimenta a árvore, mas o comer que chega para as árvores não vai direto no seu bico. Deus as sustenta, mas elas têm que voar, elas têm que procurar o caminho, elas têm que procurar onde tem alimento, onde tem água. Deus sustenta. Lembra lá no deserto, quando Deus mandava o maná caía, mas não ia voando e ia chegar lá à mesa dos judeus, não, caíam e eles teriam que pegar, mostrando o seguinte: eu cuido, mas vocês têm que trabalhar, porque Deus odeia, irmão, a preguiça. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então, o cuidado, a providência de Deus não exclui de forma alguma o nosso trabalhar, quer seja orando, quer seja trabalhando, mas em instância última, guarde isso: não é o seu trabalho que te sustenta, não é o seu bom plano de saúde que livra você de uma doença, é o cuidado providencial do nosso Deus. Ele manda o necessário para o seu povo, Ele cuida do seu povo. Verso 26, observai as árvores, certo? Faz essa comparação, imagem e semelhança, e o trabalhar. E o verso 27, qual de vós por ansiosos que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quem de nós pode acrescentar algo, irmãos, que possa acrescentar, que possa determinar uma mudança da nossa vida? Quem de nós pode? Quem, irmãos? Vou dar um exemplo. Agora, nessa pandemia, o grupo de risco são os idosos. Qual dos idosos poderá diminuir 10 anos da sua vida? O grupo de risco é 60 anos, 65. Qual dos idosos poderá tirar 10 anos para sair do grupo de risco? Nenhum, irmãos. Nenhum. E porque andais ansiosos quanto ao vestuário, perdão. Então, verso 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Qual de nós, por mais ansiosos que estejamos, às vezes não conseguimos dormir pela prova do Enem no dia seguinte? Ou talvez você tenha feito o exame para saber se você está com Covid e vai sair amanhã. Mas se você não descansar em Deus, que mudança haverá nisso? Se você dormir ou não, se você ficar ansioso ou não, você não poderá mudar aquilo que Deus providencialmente determinou, irmão. Se der positivo, foi a providência de Deus, os cuidados. Se der negativo, foi os cuidados de Deus. A tua preocupação não mudará nada dos planos de Deus para a vida da igreja. Nada. Quem dentre vós, por mais preocupado que esteja, pode alongar a extensão da sua vida, por um pouco que seja. Veja, um côvado equivale a aproximadamente 44 centímetros, 2 palmos. É a distância entre o cotovelo e a ponta do dedo médio, vai dizer alguns estudiosos. A preocupação não irá trazer nenhum benefício para a vida dos filhos de Deus. Interessante que agora há uma ideia, irmãos. Eu conversando com alguém esses dias, né? E conversei também com Paulo, um jovem aqui da igreja que tem estudado muito, né? Eu tenho elogiado isso e tenho louvado a Deus por isso, estudado muito na área do aconselhamento bíblico, irmãos. Eu confesso que eu fiz uma pós-graduação, mas meu conhecimento é irrisório, é pequeno, em relação ao conhecimento de Paulo, das leituras. Ele tem estudado isso, irmãos, muito. E eu conversando com Paulo, recentemente conversando com um pastor, ele disse que o que Jesus está falando aqui, da ansiedade, nada tem a ver com a patologia agora. Mas o problema é o seguinte: será que a ansiedade é uma patologia? Será que existe isso mesmo? Ou será que a ansiedade, como está aqui no texto, não seria um pecado, irmãos?
de nós não confiarmos no cuidado de Deus, porque agora me parece que tudo é patologia, tudo é doença. Ou será que é o nosso coração, irmãos, que não tem confiado no nosso Deus? Eu não estou dizendo que nós não devemos tomar os cuidados, como eu já falei outrora, Deus nos dá alimento, mas nós temos que trabalhar, mas quem cuida é Ele. Eu não estou dizendo que você não deve usar máscara, eu não estou dizendo que você não deve tomar as devidas precauções, mas não viver como se fosse uma forma de terror, irmãos, como se o coronavírus fosse a última coisa, fosse um Deus todo onipotente. Irmãos, o que é o coronavírus diante da mão poderosa do nosso Deus? O que é, irmãos, a crise financeira? O que é a crise econômica? O que é a crise política, irmãos? A igreja ao longo dos séculos passou por isso. A igreja já passou por perseguições do Império Romano. A igreja já passou pela Primeira Guerra Mundial. A igreja já passou pela Segunda Guerra Mundial. A igreja já passou pela gripe espanhola. E a igreja continua de pé, irmão. Sabe por quê? Porque o poder não está nela. O poder está nos cuidados, na providência, no poder eterno, no Todo-Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra. Então, certamente, irmãos, nós iremos passar. Alguns soldados, sim, serão feridos. Alguns soldados, sim, serão curados. Alguns soldados, sim, irão morrer. Mas certamente esses que morrerão estarão ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Estarão numa situação muito melhor do que a nossa. Terceiro ponto, irmãos, como essa confiança inabalável em Cristo, que Ele provê, do versos 26 e 27, né? Não semeiam, não colhem, mas Deus nos sustenta. E agora dos versos 28, dos versos 29 aos versos 30, versos 26 e 27, Deus, para nós temos a confiança inabalável, Ele provê alimentos e agora Ele provê, Ele manda as vestes. Versos 28, 29 e 30, diz: porque andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Contudo vos afirmo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Novamente aqui, veja, no primeiro momento, ele usa a questão dos alimentos, pardal, pássaro e nós. Nós somos maiores, nós somos imagem e semelhança. O pardal trabalha, Deus dá alimento, mas o pardal tem que buscar. Mas agora aqui ele usa uma planta. Planta não trabalha. Então alguém pode dizer assim: opa, então nós não podemos trabalhar, nós não devemos trabalhar para confiar. Não, irmãos, aqui está dizendo o seguinte: a ideia aqui é que até mesmo a planta, né, o mundo dos vegetais, o biótico, né, da biologia, até mesmo ele que não trabalha, Deus sustenta. Até mesmo o pardal, Deus sustenta. Imagine nós, que há uma toda determinação bíblica de trabalharmos, há toda uma narrativa bíblica dos cuidados de Deus. Irmãos, certamente Deus cuida de nós. Eu trabalhando, Deus cuida de nós. Mas suponhamos, irmãos, vamos aqui levar ao extremo, que porventura eu venha a ficar doente, eu venha perder o emprego. Vamos usar aqui a grosso modo, ficar como uma planta, não é? Sem ter condições de trabalhar, tudo está difícil. Mas se Deus cuida de uma planta, irmãos, que nada trabalha, e nós poderemos, no momento legítimo, sim, de perder o emprego por a dificuldade financeira, a dificuldade econômica, a dificuldade da saúde, né? Perdermos o emprego, ficarmos doentes, mas nós somos os filhos de Deus, irmãos. Se Deus cuida da planta, se Deus cuida do pardal, irmãos, Deus cuida do seu povo, irmãos. Devemos confiar mais, devemos confiar de coração,
a esse Deus, amada igreja. Agora, irmãos, tendo dito isso, os versos 31, 32 e 33 vai fazer um forte contraste. Vai dizer assim: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou que vestiremos. Sabe por quê, irmãos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. A ideia aqui de procuram, porque os gentios é que procuram. Os comentaristas vão dizer que isso é uma forma, esse procuram, é uma forma intensificada de buscar. Intensivamente ele busca, os gentios, todas essas coisas. Irmãos, veja o contraste. Se os gentios de forma intensiva buscam isso, nós não podemos ser assim, irmãos. Buscai, a nossa busca incessante, de forma intensiva, deve ser, em primeiro lugar, buscar o seu reino. A ideia aqui, irmãos, não é simplesmente se abster de buscar as coisas temporais como seu primeiro objetivo, a fim de ser diferente do pagão. Ou seja, eu não vou buscar de forma intensiva essas coisas para ser diferente. Não, ao contrário, temos de substituir essa busca por um objetivo muito mais relevante: o reino e a sua justiça. Não é tão somente eu dizer assim: eu não vou me concentrar em minhas forças, eu não vou buscar em forma intensiva, idolátrica, ansiosa, o que eu terei de comer, o que a vez de vestir, ou a vez de beber. Não é só isso, é substituir isso por valores eternos: a justiça e o seu reino. Justiça aqui, irmão, não é a doutrina da justificação. De Acácio vai dizer. De Acácio vai dizer que justiça é buscar a vida justa em total submissão à vontade de Deus. Reino, desejar acima de tudo entrar nele, submeter-se a ele e participar da tarefa de levar as boas novas do reino do Salvador Jesus Cristo. Então vejam, há um contraste aqui. Os gentios, eles buscam isso. Vós não deveis buscar isto. Buscais, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas. Que coisas? Comida, bebida e vestes vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal, irmãos. Nós não podemos, irmãos, nos preocupar com o dia do amanhã, porque o nosso Deus cuida de nós todos os dias. E se você voltar para o verso 26, finalzinho diz: porventura não valei vós muito mais do que as aves. Esse vós é enfático, ele está enfatizando que nós, por sermos imagem e semelhança, por sermos agora filhos adotivos, irmãos, nós valemos muito mais do que qualquer coisa dentro da criação, as aves ou as plantas. Se Deus cuida dela, irmãos, certamente Deus cuidará de nós. O nosso cuidado, irmãos, não vem da promessa do Paulo Guedes, que disse que o Brasil surpreenderá o mundo no aspecto econômico. A nossa confiança não vem desse plano legítimo, penso eu, emergencial do governo. Não, irmãos. O nosso cuidado, a nossa confiança, deve estar em sabermos que o nosso Deus cuida do seu povo. A nossa confiança não está na esperteza, na inteligência, no plano audacioso da recuperação da economia. Nossa
confiança não deve estar nesses projetos emergenciais que são legítimos. A nossa confiança inabalável deve estar em nosso Salvador Jesus Cristo. Amada igreja, dê certo. A igreja do Senhor está passando por dificuldades, estamos passando por momentos difíceis. Certamente outros poderão chegar também. Estamos passando por problemas financeiros, problemas de saúde, problemas, irmãos, às vezes por estar na quarentena, algumas pessoas têm despertado, né? Alguns problemas. Não sei, irmãos, quais problemas surgirão. Em qualquer área da vida, lembre-se, Cristo se preocupa com o seu problema, por menor que seja. Portanto, seguimos o conselho de Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. Finalmente, aplicação para nós. A preocupação, amada igreja, ela nos cega. A preocupação se nega a aprender a lição da criação. Jesus nos exorta para que olhemos os pássaros e as plantas e ver a abundância generosa que Deus tem feito isso na criação. E por colocar a nossa confiança no amor que inspira essa generosidade. É um amor de Deus que cuida da planta, que cuida do pardal, dos pássaros. Certamente esse amor, irmãos, cuidará providencialmente de nós. Segundo, a preocupação é essencialmente ateia, irmão. Não são as circunstâncias externas que causam a preocupação. Em uma mesma circunstância, uma pessoa pode estar perfeitamente tranquila, serena, e a outra morrendo de ansiedade. Finalmente, eu queria terminar com vocês lendo um texto de Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8 diz assim, verso 2 em diante. Eu vou repetir aqui a aplicação. A preocupação é essencialmente ateia. Não são as circunstâncias externas que causam a preocupação, pois em uma mesma circunstância, uma pessoa pode estar perfeitamente tranquila e a outra morrendo de ansiedade. Veja o que vai dizer Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. A situação terrível no deserto. Terrível no sentido de calor, você não tem, casas confortáveis, um local inóspito. 40 anos, veja o que vai dizer, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecia, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só do pão viverá o homem, mas tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Irmãos, 40 anos no deserto. Deus diz isso, que Deus, para revelar, Deus diz onde é que estava, para provar e saber o que estava no teu coração. E Ele vai dizer, irmãos, que nem a veste 40 anos. Imagine uma quarentena, irmãos. 40 anos Deus cuidou do povo, será que numa quarentena Deus não cuidará de nós? Termino aqui, irmãos, orando ao Senhor. Bendito Deus, nesta manhã nós queremos rogar pela pregação da Tua Palavra, te rogar que o Senhor aplique essas verdades do coração da Tua igreja, Senhor,
dos idosos, daqueles que são considerados grupo de risco, que eles possam, irmãos, nosso Deus, assim como eu comecei a ler sobre a história daquele homem, daquele filme, onde ele disse que não tinha poder sobre nada, e isso é verdade, Senhor, porque quem tem poder sobre tudo é o Senhor. E ele, Senhor, teve uma motivação para viver depois da tentativa do suicídio, lembrando das coisas que ele tinha deixado para trás e da sua namorada. Isso é uma idolatria do coração que aquele filme expressa, Senhor. Mas que a motivação, que a nossa esperança seja, Senhor, tão somente confiar, acreditar, depositar a nossa confiança em Ti, Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe o Teu povo, que o Senhor os ajude, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja derramado sobre toda a igreja, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a amada igreja.